Vocês sabem que eu não costumo comentar os episódios do anime aqui no canal, pelo menos de forma regular. Mas existem raras exceções onde se faz necessário vir aqui numa segunda-feira e assistir esse episódio, galera, que foi um dos melhores episódios do arco de Wano, que foi o episódio de número 1046. Meu, o que foi aquele peitinho do Zoro se mexendo, gente? Que coisa maravilhosa que foi que a gente teve nesse episódio. Vamos falar sobre ele nesse vídeo de hoje. Decidi fazer um pouquinho mais informal. Vocês sabem que eu costumo gravar em pé com um cenário bonitinho, mas eu preciso aqui sentar e ficar um pouco mais à vontade com vocês. Peguem e sentem-se, por favor, também. Podem ficar à vontade, sintam-se em casa, porque hoje a gente vai precisar falar sobre esse episódio 1046 do anime de One Piece. Não antes de você conferir a sua inscrição aqui no canal e se o sininho também tá ativado, galera. Toda semana vídeo sobre o mangá, o universo de One Piece como um todo e de vez em quando sobre o anime também, porque esse mereceu. Vamos lá, galera. A primeira coisa a se comentar sobre esse episódio é o Marco. Marco Apênix completamente detonado no chão. E a coisa mais engraçada quando a gente vê ele nessa situação é ele já pela metade do episódio dizendo ele segurando os óculos assim, né? É que tem que deixar pra nova geração, né, Yoi? Tu pensa, pô, a desculpa do cara, o cara todo arrebentado no chão, tu pensa, e ele diz assim, é que tem que deixar pra nova geração, né? Não dá pra gente roubar também o brilho da nova geração, vou deixar pra eles só por opção. Só por opção porque agora é a vez deles, né? Ou será que é porque ele não tava dando muita conta, né? Galera, eu acho o Marco muito estiloso, mas convenhamos que ele foi bastante detonado pelo King e pelo Queen e ele nem sequer conseguiu fazer muita coisa contra eles. No primeiro combate entre eles, no começo da luta, a gente até vê o Marco conseguindo ir pra cima de um, depois indo pra cima de outro, mas a gente viu o resultado, que foi ele ficando completamente detonado no chão. Inclusive, a minha grande expectativa na real era ver o próprio Marco lutando e conseguindo vencer o King num X1 sem interferência nenhuma, afinal os dois eles têm um matchup perfeito por vários e vários motivos que são óbvios pra gente, né? A fruta deles envolverem chamas, no caso os poderes dele envolverem chamas, os dois conseguirem voar, os dois serem primeiros comandantes, entre aspas, então tudo casaria perfeitamente pra gente ter um X1 entre eles, que não foi o que aconteceu. Mas a gente pelo menos ainda teve, pra que o Marco não terminasse a participação dele nesse cenário da luta dele contra o King e o Queen, ele conseguindo ainda defender um golpe do King com a sua técnica do Cardo Imortal. Essa aqui foi uma técnica bem legal, inclusive foi a mesma técnica, né? Pelo menos é o que parece ser a mesma técnica que ele usou para defender os lasers do Kizaru no começo da Guerra de Marineford, e que particularmente eu acredito muito que seja uma técnica que use de armamento avançado, já que normalmente os lasers quando são atirados, os golpes quando são atirados no corpo do Marco, eles ultrapassam o corpo dele e ele depois consegue se regenerar desse dano. Só que nessa técnica isso não acontece. Os golpes eles não passam e ele consegue defender como se ele estivesse usando das suas chamas, né? Uma explosão de chamas ao mesmo tempo em que elas se comportam como uma barreira. Então é algo que casa muito com o armamento avançado, com o uso prático do armamento avançado de forma defensiva, e que eu acredito sim que o Marco ele estivesse usando pelo menos nessa técnica. Mas partindo para o que interessa, a gente vê o Zoro sendo curado, já começa por aí, né? O Zoro é curado por um remédio milagroso aleatório que eles inventam ali, né? Tipo o Dr. Miyagi inventa junto do Chopper ali, um tal de um remédio milagroso que a gente só perdoa. A gente só perdoa porque o que a gente vê depois é algo que faz a gente esquecer completamente esse remédio milagroso que eles inventaram. A gente vê as ataduras do Zoro começando a se arrebentar e ele surgindo ali, ele levantando de novo como se fosse uma múmia, tá ligado? Como se ele fosse como se ele estivesse ressuscitando, realmente como se ele estivesse ressuscitando. Nesse episódio ele se levantando, uma cena muito legal, e o Zoro chegando já com uma cena adicional desse episódio, exclusiva do anime nesse episódio, que foi ele cortando o laser do Queen ao
meio, gente. Que cena foi essa já pra ele chegar e voltando ao cenário de batalha que foi, caraca, galera, ele cortando o laser do Queen foi uma parada muito legal. E logo depois a gente tem a grande cena que começa, na verdade, com o Sanji começando a correr e já pegando fogo e numa velocidade absurda, e depois o Zoro também dando aquela investida, pô, e alcançando a velocidade do Sanji, o que eu acho até que era algo que dava pra discutir aqui, enfim, o lance da velocidade entre os dois, que eu acho que o Sanji ele é mais veloz numa corrida a longa distância, mas o Zoro ele também tem uma velocidade de explosão muito grande, o que faria eles ficarem ali naquele momento específico numa velocidade muito pareada. Só que enfim, voltando pra cena, a gente vê eles dois ali voando, e quando eles passam pelo King e pelo Queen, mas é uma cena muito legal, gente. É uma cena que foi muito legal. A gente vê, obviamente, né, os concretos levantando depois que sempre tem que ter em toda a cena de investida, né, nos últimos tempos. Mas falando sobre a pose deles dois, gente. A gente vê a pose do Sanji nesse frame específico depois que eles ultrapassam e golpeiam o King e o Queen. Falando primeiro sobre o Sanji, eu digo pra vocês que eles melhoraram 100% do que foi a pose do Sanji no mangá. Porque, convenhamos, gente, essa pose do Sanji no mangá, por mais que o contexto tenha sido super legal, não é a melhor pose que o Oda ele já fez para o Sanji. A gente sabe que o Sanji ele tem várias poses acrobáticas e tal, mas essa não foi esteticamente a melhor. E o que eles fizeram, o que a Toei ela fez nesse episódio, melhorou 100% a pose do Sanji, galera. Ficou muito mais fodão, ficou muito mais estiloso. Agora, em contrapartida, o que a Toei Animation fez com a pose do Zoro, que não é nem se tratando da pose em si, mas a gente vendo o brilho nas espadas do Zoro, aquele brilho verde como se ele fosse um Jedi, é um negócio muito engraçado, gente. Realmente, tipo, cara, eles alcançam outro nível sempre que eles podem, né? Com esse lance, o que a gente vai fazer brilhar? A gente já fez tudo brilhar em cenas de batalha. Agora, o que a gente vai fazer brilhar? Por que não as próprias espadas do Zoro? E foi isso que eles fizeram nesse episódio. Então a gente tem essa cena representando as asas do Rei dos Piratas, o que faz até sentido considerando que eles estão em pleno voo durante esse golpe, né, que eles dão no King e no Queen. Depois a fala deles dois dizendo que se eles realmente conseguirem derrotar aquelas calamidades, isso faria com que o Luffy ficasse um passo mais próximo de conseguir se tornar o Rei dos Piratas, o que foi muito legal, foi uma frase muito legal e muito marcante, e realmente é a cena que marca, que já predestina o fato de que tanto o Zoro quanto o Sanji eles vão sim derrotar tanto o King quanto o Queen. A gente sabe que isso aconteceu no mangá, mas quando a gente tem essa cena acontecendo é realmente quando o anime ele marca pra gente que não tem como, eles vão sim ultrapassar essas barreiras que são os comandantes do Kaido, algo que eu duvidava bastante, mas que sim me fez quebrar a cara e aceitar que, caraca, eles vão sim ultrapassar essas barreiras. E o grande bônus que a gente teve logo depois dessa cena deles dois golpeando o King e o Queen é o Zoro mexendo o peitinho dele. A ideia é que essa ideia foi uma das melhores ideias que a Toei Animation poderia ter, que foi colocar o peitinho do Zoro mexendo. Repara só, tchuk, tchuk. É muito bom esse peitinho do Zoro porque, porra, o cara tava parado já tinha um tempo, né? Tava se recuperando, então, pô, parando pra pensar faz total sentido, né? Logo depois dele ficar um tempão parado ali, de repente ele já ter que dar um golpe muito forte daquele, pô, o músculo dele vai dar aquela contraída como se estivesse tendo aqueles espasmos, né? Sabe quando você de repente começa a malhar ali, volta pra academia e aí tua perna dá aqueles espasmos, ou a tua sobrancelha ali quando tu tá naquela ansiedade começa a dar aqueles espasmos, na sobrancelha não, né? Na sua pálpebra. Mesma coisa acontecendo com o peitinho do Zoro. Caraca, eu contraí demais, galera. Sabe quando ele foi mandar um onigiri aqui, ó? Deu aquela contraída. Aí depois ficou tuk-tuk. Agora, sério, galera. Depois, seguindo o episódio, a gente vê o velho Ryogoro olhando para o Zoro depois daquilo e lembrando do Ushimaru.
Primeiro, eles lembram do Orochimaru, né, que lembra muito a fisionomia do Zoro e que, bom, faz muito sentido a gente pensar que eles têm sim um parentesco, apesar do Oda ele ter tirado dele da reta e dizer que o Orochimaru não seria realmente o pai do Zoro. E depois, mais pra frente no episódio, tem outros personagens que mencionam como o Ryuma também era um samurai que perdeu um olho assim como o Zoro. E inclusive eu iria até um passo além e diria que assim como o próprio Orochimaru também parece ter perdido o olho esquerdo, já que depois dele ter sido preso pelo Kaido, ele aparece com uma bandagem cobrindo o olho esquerdo, que denotaria a possibilidade dele também ter ficado cego do olho esquerdo, assim como o Zoro e o seu antepassado, que a gente sabe que era o Ryuma. E ao mesmo tempo em que a gente vê essa semelhança do Zoro com os seus possíveis antepassados, que seriam o Shimotsuki Orochimaru e o Shimotsuki Ryuma, a gente também vê em paralelo a isso o Queen lutando contra o Sanji e mencionando como os filhos do Judge são todos ciborgues e perguntando se a perna flamejante do Sanji seria uma máquina. E a gente vê em paralelo a isso também o Marco relembrando do Barba Branca e dizendo como a raça do King pertencia a uma raça muito rara e que antigamente eles eram conhecidos como os deuses do mundo e viviam em Marijoa antes dos Tenryubitos, os dragões celestiais e de todos os nobres viverem lá no topo da Red Line. Então, ao mesmo tempo em que a gente vê uma comparação completamente explícita e cuspida na nossa cara da linhagem do Zoro, a gente vê de forma muito mais sutil e implícita a provável origem dos poderes de fogo do Sanji também, do poder de fogo do Sanji ter se originado da genética lunariana, da mesma raça do King. Eu sei que muita gente ainda duvida e até faz questão de duvidar, dizendo que o Sanji não tem nada a ver com os poderes de fogo do King e tal, mas cara, vamos prestar atenção no contexto e ver que, porra, não tem como. O Sanji sim tem linhagem, tem DNA lunariano no seu sangue. E o que é mais curioso, porque muita gente atribui o mérito do Sanji em ter o upgrade que ele teve por conta de toda a genética artificial, todas as mudanças genéticas que foram feitas no corpo dele de forma artificial, genes lunarianos e etc. Mas ao mesmo tempo a galera tende a ignorar o fato de que, por exemplo, o Zoro também, se a gente for considerar que ele também pertence à mesma linhagem do Ryuma e também do Orochimaru, ele também bebeu de uma ótima linhagem que foi de dois samurais muito renomados, principalmente do deus da espada Ryuma. Então vamos ser justos aí se a gente for fazer essas comparações. Os dois beberam de fontes muito boas, apesar de terem sido fontes diferentes. E pra fechar aqui, galera, a gente vê mais pra frente no episódio uma cena muito legal que foi, além do Sanji ele ter se comportado como uma Beyblade pra lutar contra o Queen, numa ceninha ali mais específica lutando contra o Queen, a gente vê isso acontecendo também com o Zoro se transformando numa espécie de Beyblade e indo pra cima do King. Eu fiquei, cara, tem que ser justo, né? Os dois são as asas do Rei dos Piratas ou os dois são as Beyblades do Rei dos Piratas? Eu achei sensacional também os dois girando ali pra lutar contra as calamidades. Mas enfim, galera, o episódio ele segue com outros detalhes a mais, mas eu queria falar sobre o ponto central que foi o brilho realmente das asas do Rei dos Piratas aqui. Muito legal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ficou até o final, não foi inscrito e curtiu o vídeo, lembre-se que toda semana tem vídeo comentando o universo de One Piece aqui no canal. Então aproveita para se inscrever, conferir a sua inscrição e também se o sininho também tá ativado, beleza? Até a próxima, tchau!